Há um erro que você comete todas as noites e que está te deixando doente. Não tem a ver apenas com dormir pouco. Você pode dormir 8 horas e ainda assim acordar cansado, sem energia e com o corpo pesado. O problema está na forma como você dorme. Essa falha silenciosa impede o seu corpo de ativar o poder natural de autocura, acelera o envelhecimento das células e intoxica o cérebro enquanto você descansa. Mas, e se eu te dissesse que existe uma maneira de dormir que obriga o corpo a se curar sozinho? Um conhecimento antigo, atribuído a Toth, que ensina a posição e o método exatos para transformar o sono em uma verdadeira máquina de regeneração. Neste vídeo, não vou te dar dicas superficiais. Vou revelar o passo a passo exato para desbloquear essa cura noturna. A maioria das pessoas nunca vai descobrir isso e continuará vivendo com cansaço crônico. Mas se você ficar comigo até o final, vai aprender o segredo que pode mudar completamente a sua saúde e a sua energia. Se você já sentiu que o seu sono não é mais o mesmo, escreva nos comentários: eu quero o meu poder de volta. O corpo humano possui uma sabedoria instintiva para se curar. O nosso papel é apenas remover os obstáculos que impedem essa cura. Você acorda e o cansaço pesa, como se a noite não tivesse sido suficiente. O problema não está no seu dia, mas em um erro silencioso que você comete enquanto dorme. Esse erro transforma o descanso em um processo que envelhece as células e intoxica o cérebro, impedindo a restauração que o corpo deveria fazer. É um colapso que acontece silenciosamente, noite após noite. O seu corpo é uma máquina biológica perfeita, projetada para se regenerar. Porém, o sono moderno, superficial e agitado, sabota esse ritual de manutenção. As células se desgastam mais rápido e o cérebro acumula resíduos tóxicos que causam confusão mental e fadiga. Você pode dormir por horas e ainda acordar exausto, porque o problema não é a quantidade de sono, mas a qualidade. O mal-estar que você sente não surge do nada. Ele é construído por noites em que a capacidade de cura do corpo é constantemente bloqueada. Pense nisso como um médico invisível dentro de você, uma inteligência biológica pronta para te curar. Mas ele só funciona em um estado de paz e entrega total, algo que os seus erros noturnos impedem. Você se deita, mas a mente continua acelerada. Fecha os olhos, mas o corpo permanece tenso, preso em estado de alerta. A sua consciência está em todos os lugares, menos no momento presente, impedindo que o processo de cura sequer comece. Você está fisicamente na cama, mas mentalmente em um campo de batalha, e nesse estado, a regeneração é impossível. A solução está em um conhecimento antigo que ensina como reverter esse processo, transformando cada noite em uma sessão intensa de cura. Não se trata de remédios ou truques, mas de corrigir o erro fundamental que bloqueia o seu poder de autocura. A chave está escondida em uma fase específica do sono, um lugar secreto que a maioria das pessoas não alcança. E é ali que a verdadeira magia acontece. Esse colapso silencioso que acontece todas as noites tem uma causa específica. Você não está acessando o santuário da cura. Dentro do ciclo do sono existe um portal, uma fase conhecida pela ciência como sono de ondas lentas ou sono profundo. Isso não é apenas descanso. É um estado alterado de consciência em que a inteligência do corpo assume o controle total. É nesse momento que a limpeza real acontece. O cérebro, que durante o dia funciona como um processador incansável, finalmente inicia o seu programa de limpeza, eliminando resíduos tóxicos que se acumulam entre os neurônios. Essas toxinas, como a proteína beta-amiloide, são as mesmas associadas a doenças neurodegenerativas graves. Pense nisso.
Todas as noites, a natureza te oferece uma chance gratuita de limpar o cérebro e prevenir o declínio cognitivo e a perda de memória. Mas a maioria das pessoas perde essa oportunidade. Um sono leve e fragmentado, interrompido por preocupações e maus hábitos, impede que você mergulhe fundo o suficiente para que essa limpeza seja eficaz. Você apenas arranha a superfície do descanso, enquanto os resíduos tóxicos continuam se acumulando noite após noite. E não é apenas o cérebro que se beneficia. Durante o sono profundo, o seu corpo libera o hormônio do crescimento humano, o HGH, a substância responsável pela reparação dos tecidos, pelo crescimento muscular e pela saúde geral das células. É a verdadeira fonte da juventude interior. As células danificadas são substituídas, os músculos se recuperam do esforço do dia e o sistema imunológico é fortalecido. É um processo completo de reconstrução, do nível celular até o sistema inteiro do corpo. Quando você não alcança essa fase, o corpo basicamente envelhece mais rápido e se torna mais vulnerável a doenças. O problema é que o sono profundo é um estado delicado. Ele exige uma desconexão quase total do mundo externo. Ansiedade, estresse, luz artificial, ruídos e até a forma como você respira funcionam como âncoras que mantêm você preso nas águas rasas do sono leve. Você pode até achar que está dormindo, mas o seu sistema nervoso continua em um estado de semivigília, pronto para reagir a qualquer estímulo. Você está perdendo a chance de se curar gratuitamente simplesmente porque o corpo não recebeu o sinal correto para iniciar o mergulho profundo. Sábios antigos, mesmo sem tecnologia moderna, já compreendiam esse processo de forma intuitiva. Eles viam o sono não como ausência de atividade, mas como uma jornada interior, uma reconexão com a fonte da vida. Sabiam que, para acessar os níveis mais profundos de cura, era necessário preparar o corpo e a mente. Por isso, desenvolveram técnicas para acalmar o sistema nervoso e sinalizar ao corpo que era seguro abandonar o estado de alerta e se entregar completamente ao processo de regeneração. Existe uma forma de conduzir o corpo a esse estado de cura profunda, de acionar o interruptor que dá acesso ao sono de ondas lentas. Não é um truque nem um atalho, mas o domínio de uma função biológica que você executa de forma inconsciente o dia inteiro. A chave para abrir o portal do sono profundo e iniciar a autocura está em algo que você faz mais de 20.000 vezes por dia, mas nunca aprendeu a usar a seu favor. E essa chave é a sua própria respiração, o interruptor secreto para desligar a ansiedade. A razão pela qual você não consegue acessar o sono profundo é simples. O seu corpo está preso no modo de luta ou fuga. Você se deita na cama, mas a mente continua acelerada, revivendo os problemas do dia e antecipando as preocupações de amanhã. O coração bate um pouco mais rápido. Os músculos permanecem levemente tensos. Mesmo com os olhos fechados, o sistema nervoso simpático, o sistema de alerta do corpo, continua no comando. Ele age como um guarda vigilante, impedindo a entrada no santuário da cura, interpretando o seu estado mental como uma ameaça iminente. Para que a cura aconteça, é preciso ativar o sistema oposto, o sistema nervoso parasimpático. Esse é o sistema do descanso e da digestão, o modo de segurança e reparo. Quando ele é ativado, a frequência cardíaca diminui, a pressão arterial cai e o corpo recebe uma mensagem clara de que o perigo passou e é seguro iniciar os processos de regeneração. A pergunta é: como acionar esse interruptor? Como dizer ao corpo para sair do modo de alerta e entrar no modo de cura, especialmente quando a mente parece ter vida própria? A resposta não está em remédios para dormir, que muitas vezes induzem um sono artificial sem as fases profundas e restauradoras.
A chave é muito mais simples e está totalmente sob o seu controle. É a respiração. Respirar é a única função do sistema nervoso autônomo que podemos controlar conscientemente. E ao controlá-la, você acessa diretamente o painel de controle do seu estado interno. Respiração rápida e superficial sinaliza perigo e mantém o sistema de alerta ativo. Respiração lenta, profunda e controlada é o sinal universal de segurança. Agora, preste atenção, porque o que vou dizer agora é muito importante. É exatamente através do alinhamento da respiração que você começa a manifestar o que quiser na sua vida. Quando a sua respiração está desorganizada, todo o seu sistema interno também está, e isso se reflete em falta de dinheiro, dificuldade nos relacionamentos, ausência de amor verdadeiro e até problemas de saúde. Não é coincidência que, quando isso acontece, o sono também deixa de ser profundo e restaurador. A falta de sono é, na verdade, um sinal claro de desalinhamento interno, e esse alinhamento interno é justamente o que atrai milagres para a sua vida. Prosperidade, amor, vitalidade e clareza não vêm do esforço externo, mas de um estado interno correto. Agora, eu vou te dar um atalho para corrigir isso de forma consciente e definitiva. Para se livrar das amarras invisíveis que te impedem de prosperar, existe um livro chamado Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Esse livro mostra um passo a passo claro e direto que qualquer pessoa consegue seguir sem esforço para internalizar essa frequência de prosperidade e abundância em todas as áreas da vida. Ele é extremamente simples, profundo e objetivo nos seus ensinamentos. E muitas pessoas começam a notar mudanças reais na própria realidade logo após aplicar as instruções que ele apresenta. Se você quer mudar a sua realidade de uma vez por todas, então clique agora no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo e comece hoje mesmo a acessar uma nova versão de você. Os mestres yogis e sábios do Oriente descobriram isso há milhares de anos. Eles desenvolveram práticas respiratórias conhecidas como pranayama, não apenas como um exercício espiritual, mas como uma ferramenta precisa para regular o sistema nervoso. Eles entendiam que, ao mudar o ritmo e a profundidade da respiração, podiam mudar o estado de consciência, acalmar a mente e preparar o corpo para a meditação, para a união interior e para um descanso profundo. A ciência moderna hoje apenas confirma o que esses mestres já sabiam. A respiração é o controle remoto do nosso sistema nervoso. Pense na respiração como a linguagem que o seu corpo entende. Quando você está ansioso, a respiração fica curta e rápida. Quando está relaxado, ela se torna longa e suave. O segredo é que esse caminho de comunicação funciona nos dois sentidos. Você não precisa esperar se sentir calmo para respirar devagar. Você pode respirar devagar para se sentir calmo. Ao assumir conscientemente o controle da respiração, você hackeia o sistema, enviando um sinal direto e claro ao cérebro de que está tudo bem. Existe uma técnica específica, um código respiratório numérico que funciona como um tranquilizante natural para o sistema nervoso. É uma sequência tão simples quanto eficaz, capaz de induzir um estado de calma profunda em poucos minutos. Mesmo para quem sofre com insônia há anos, essa técnica exige apenas atenção e disposição para desacelerar. Esse é o primeiro passo prático para desligar o modo de alerta e finalmente abrir as portas para o sono restaurador que o seu corpo tanto precisa. Agora que você entende que precisa desligar o modo de alerta, vamos para a ferramenta prática. Imagine ter acesso a um sedativo poderoso, não viciante, sem efeitos colaterais e disponível gratuitamente a qualquer momento. Esse é o poder da técnica de respiração
478. Ela foi popularizada por médicos e especialistas em bem-estar, mas suas raízes estão nas antigas práticas de pranayama do yoga. Essa técnica foi criada para acalmar a mente e o corpo. É um ritual simples, mas com um efeito bioquímico profundo no organismo. A execução é direta. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Feche a boca e inspire silenciosamente pelo nariz, contando mentalmente até 4. Uma respiração suave e natural, preenchendo a parte inferior dos pulmões. Depois, segure a respiração sem forçar, contando até 7. Este é o passo mais importante. É durante essa pausa que o oxigênio é absorvido de forma mais eficiente pela corrente sanguínea, nutrindo as células e acalmando o sistema. É um momento de suspensão que obriga a mente a desacelerar. Em seguida, expire completamente pela boca, fazendo um som suave, como o vento, enquanto conta mentalmente até 8. A expiração deve ser 2 vezes mais longa que a inspiração. Essa expiração longa e controlada é o que ativa intensamente o sistema nervoso parasimpático. Ela libera o dióxido de carbono acumulado e envia um sinal poderoso ao cérebro de que a ameaça acabou. O ciclo completo corresponde a uma única respiração. Repita esse processo mais 3 vezes, totalizando 4 respirações. Não faça mais do que isso no início. O poder do ciclo 478 não é mágico, é fisiológico. A contagem distrai a mente dos pensamentos ansiosos, forçando o foco em uma tarefa simples. A retenção da respiração aumenta a oxigenação do sangue, o que gera relaxamento, e a expiração prolongada reduz significativamente a frequência cardíaca. Após apenas 4 ciclos, muitas pessoas relatam uma onda de calma e até uma leve tontura agradável, sinal de que o sistema nervoso está mudando do modo de alerta para o modo de relaxamento. Praticar essa técnica antes de dormir é como preparar o terreno para o sono profundo. Você limpa o ruído mental, acalma a tempestade interna e cria as condições ideais para que o sono chegue naturalmente. Em vez de ser uma luta constante, essa técnica devolve o controle a você. Em vez de ser vítima da mente ansiosa, você se torna o maestro da própria calma. É um sedativo natural que pode ser usado não apenas para dormir, mas em qualquer momento de estresse ao longo do dia. Porém, acalmar a mente com a respiração é apenas metade do processo. Muitas vezes, mesmo quando a mente desacelera, o corpo continua segurando tensões inconscientes. Mandíbula travada, ombros tensos, músculos das pernas rígidos. Essa tensão física residual pode ser suficiente para impedir a entrada no sono profundo. Mas existe um método criado para situações extremas, que ensina a desligar cada músculo do corpo sob comando, como se você estivesse apagando as luzes, uma por uma. O método dos soldados para eliminar o estado de alerta em 2 minutos. Mesmo com a mente calma, graças à respiração, o corpo pode continuar em um estado silencioso de guerra. A tensão muscular crônica é um resíduo do estresse diário que a maioria das pessoas leva para a cama sem perceber. Para resolver isso, vamos recorrer a uma técnica testada nos ambientes mais hostis do planeta. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos desenvolveu um método para ajudar seus pilotos a adormecer em menos de 2 minutos, mesmo em condições de combate com barulho e adrenalina. Se funcionou para eles no meio do caos, imagine o que pode fazer por você no conforto da sua cama. O método começa de cima para baixo, com um relaxamento muscular progressivo e consciente. Depois de realizar os ciclos de respiração 4, 7 e 8, leve sua atenção ao rosto. É uma das regiões que mais acumulam tensão. Relaxe conscientemente cada um dos músculos faciais.
Relaxe a testa, deixando-a completamente lisa. Solte as bochechas, a boca e a língua. Deixe a mandíbula cair levemente, criando um pequeno espaço entre os dentes. Sinta os músculos ao redor dos olhos se entregarem, como se estivessem derretendo. Só esse primeiro passo já envia um forte sinal de relaxamento ao cérebro. Em seguida, desça para os ombros. Deixe-os cair o máximo possível, liberando todo o peso e a tensão carregados ao longo do dia. Sinta-os pesados, afundando no colchão. Depois passe para os braços, um de cada vez. Comece pelo braço direito. Relaxe o bíceps, o antebraço, a mão e os dedos. Imagine o braço ficando mole e pesado, completamente sem energia. Faça o mesmo do lado esquerdo. O segredo não é apenas pensar em relaxar, mas sentir ativamente a tensão se dissolvendo, como açúcar na água. Continue esse processo descendo pelo corpo. Relaxe o peito, sentindo-o expandir e contrair suavemente com a respiração calma. Solte o abdômen. Em seguida, foque nas pernas. Comece pela coxa direita, imaginando-a pesada e imóvel. Desça para a panturrilha, o tornozelo e o pé. Sinta como se suas pernas estivessem sendo gentilmente pressionadas contra a cama, incapazes de se mover. Repita o mesmo processo com a perna esquerda. Ao final, todo o seu corpo deve estar em um estado de relaxamento profundo, como um boneco de pano. Agora vem a parte mental, o golpe final para silenciar a mente. Com o corpo completamente relaxado, você precisa esvaziar a cabeça de qualquer pensamento por 10 segundos. Para isso, use uma de 3 imagens mentais. A primeira é imaginar-se deitado em uma canoa sobre um lago perfeitamente calmo, com apenas um céu azul e limpo acima de você. A segunda é imaginar-se envolto em uma rede de veludo preto, em um ambiente totalmente escuro e silencioso, sentindo conforto e segurança. Se essas imagens não funcionarem e os pensamentos continuarem surgindo, use a terceira opção, que é um mantra. Simplesmente repita para si mesmo de forma suave e contínua. Não pense, não pense, não pense. Isso funciona como um bloqueio, impedindo que outros pensamentos se formem e tomem sua atenção. A combinação de um corpo totalmente relaxado com uma mente focada em uma imagem calma ou em um mantra simples é extremamente eficaz para induzir o sono. Mas todo esse esforço pode ser completamente sabotado se, horas antes, você cometeu um dos erros mais comuns relacionados à alimentação. Você pode ter a técnica de respiração mais avançada e o método de relaxamento mais eficaz. Mas, se o seu corpo estiver quimicamente preparado para ficar acordado, você estará lutando uma batalha perdida. A frase "você é o que você come" se aplica profundamente ao seu sono noturno. O que você coloca no corpo nas horas que antecedem o sono pode ser o maior aliado ou o maior sabotador da sua cura durante a noite. Muitos alimentos e bebidas considerados inofensivos ou até saudáveis contêm substâncias que ativam silenciosamente o sistema nervoso e bloqueiam o acesso ao sono profundo. O inimigo mais óbvio é a cafeína, mas sua ação é mais traiçoeira do que você imagina. Ela pode permanecer no seu organismo por até 8 horas. Aquele café que você tomou no meio da tarde para se animar pode ainda estar circulando no seu sangue quando você tenta dormir, bloqueando os receptores de adenosina no cérebro, a substância que sinaliza o cansaço. E a cafeína não está apenas no café, ela se esconde no chocolate, especialmente o amargo, em muitos chás como o preto e o verde e em refrigerantes. Outro grande vilão disfarçado de amigo é o álcool. Muitas pessoas tomam uma taça de vinho ou uma cerveja para relaxar e acreditam que isso ajuda a dormir. De fato, o álcool pode fazer você adormecer mais rápido por causa do seu efeito sedativo inicial.
Porém, o que acontece depois é um desastre para a estrutura do sono. À medida que o corpo metaboliza o álcool, ocorrem vários despertares na segunda metade da noite e uma forte supressão do sono REM e do sono profundo. O resultado é acordar cansado, desidratado e com a sensação de que não descansou nada. Refeições pesadas, gordurosas ou muito temperadas perto da hora de dormir também são um problema. Elas forçam o sistema digestivo a trabalhar demais, aumentam a temperatura do corpo e causam desconforto, impedindo o relaxamento necessário para o sono. Açúcar e carboidratos refinados provocam picos e quedas de glicose no sangue, levando a despertares noturnos. Quando o açúcar no sangue cai demais, você cria sem perceber uma montanha-russa bioquímica interna, que torna o sono estável quase impossível. Por outro lado, a natureza oferece alimentos que funcionam como verdadeiros indutores do sono. Esses alimentos contêm os blocos de construção dos neurotransmissores do relaxamento e do sono. O triptofano é um aminoácido essencial que o corpo transforma em serotonina, o hormônio do bem-estar, que depois é convertido em melatonina, o hormônio do sono. Alimentos como peru, frango, ovos, nozes, sementes e bananas são boas fontes de triptofano. Comer um pequeno lanche com carboidratos complexos junto com esses alimentos, como uma fatia de pão integral, ajuda o triptofano a chegar ao cérebro com mais facilidade. Outros nutrientes importantes incluem o magnésio, conhecido como mineral do relaxamento, que ajuda a acalmar o sistema nervoso e está presente em amêndoas, sementes de abóbora e vegetais verdes escuros. A própria melatonina também aparece em pequenas quantidades em alimentos como cerejas, nozes e aveia. Ajustar a alimentação noturna, evitar os sabotadores e incluir aliados é um passo fundamental para alinhar a química do seu corpo com a intenção de se curar. Mas agora chegamos ao segredo físico, a peça central que une mente, corpo e química. A posição em que você dorme, o erro fatal, a posição que adoece e a posição que cura. Chegamos ao ponto central, o segredo físico capaz de potencializar ou anular todos os outros esforços que você fez. Você pode ter a mente calma, o corpo relaxado e a química interna equilibrada, mas se a postura ao dormir estiver errada, você cria um obstáculo mecânico à cura. A posição em que você passa um terço da sua vida não é apenas uma questão de conforto. É uma decisão que afeta diretamente a digestão, a respiração, a circulação e até a capacidade do cérebro de se limpar. Esse é o erro que a maioria das pessoas comete e que pode literalmente estar te adoecendo. A posição mais problemática é dormir de bruços, com o rosto virado para baixo. Para conseguir respirar, você é obrigado a virar a cabeça para um dos lados, mantendo o pescoço torcido por horas. Isso cria uma tensão enorme na região cervical, o que pode gerar dor no pescoço, dor nas costas e dores de cabeça. Além disso, essa posição comprime a caixa torácica, dificulta a respiração profunda e pressiona os órgãos internos. O seu corpo passa a noite inteira lutando contra essa postura ruim, em vez de focar na regeneração. Dormir de barriga para cima, embora seja melhor para a coluna do que dormir de bruços, também tem desvantagens. Para muitas pessoas, essa posição piora o ronco e a apneia do sono, porque a gravidade faz com que a base da língua e o palato mole caiam para trás, bloqueando parcialmente as vias aéreas. Isso provoca vários microdespertares ao longo da noite, tirando você das fases profundas do sono sem que perceba. Você acorda cansado sem entender o motivo e a causa pode ser simplesmente a posição em que dorme. Então, qual é a posição que cura? O conhecimento antigo, atribuído a Thoth,
ecoado por tradições milenares como a medicina ayurvédica da Índia e também pela medicina chinesa, aponta para uma resposta clara: dormir de lado, sobre o lado esquerdo. Isso não é uma escolha aleatória. A anatomia do nosso corpo faz do lado esquerdo a posição ideal para o descanso e a desintoxicação. É um ajuste simples que alinha o corpo com os processos naturais de limpeza e otimiza o funcionamento dos órgãos internos durante o sono. Dormir sobre o lado esquerdo facilita o trabalho do sistema linfático. O ducto torácico, o maior vaso linfático do corpo, fica localizado no lado esquerdo. A linfa, que transporta proteínas, glicose e resíduos, drena para esse ducto. Ao dormir sobre o lado esquerdo, a gravidade ajuda esse processo, tornando a eliminação de toxinas mais eficiente. Você literalmente ajuda o sistema interno de limpeza do seu corpo apenas pela posição em que se deita. Essa posição também beneficia o coração. A aorta, a maior artéria do corpo, faz uma curva para a esquerda ao sair do coração. Ao deitar sobre o lado esquerdo, a gravidade facilita o bombeamento do sangue para o resto do corpo. A digestão também melhora, pois o estômago e o pâncreas ficam em uma posição mais natural, permitindo que as enzimas digestivas sejam liberadas com mais eficiência. É um ajuste físico que coloca o corpo em um estado de máxima harmonia e eficiência. Mas e se o bloqueio da cura não for apenas físico ou químico, e sim algo mais sutil? Mesmo que o corpo físico esteja perfeitamente alinhado, existe uma camada mais sutil que pode estar sabotando o seu descanso, o seu campo energético. Durante o dia você interage com dezenas de pessoas, passa por ambientes carregados e consome informações o tempo todo por meio de telas. Cada uma dessas interações é uma troca de energia. Você absorve não apenas as palavras e ações dos outros, mas também emoções, preocupações e estresse. Você chega em casa carregando não só o seu próprio cansaço, mas um peso invisível que nem sempre é seu. Ir dormir com essa energia acumulada é como tentar descansar em um quarto cheio de pessoas falando ao mesmo tempo. A energia densa do medo, da raiva ou da ansiedade que você absorveu durante o dia continua vibrando no seu campo, mesmo que você não esteja pensando nisso conscientemente. Isso cria uma agitação interna, uma espécie de ruído que impede a consciência de mergulhar nos estados mais profundos e tranquilos do sono. Seu corpo físico pode estar deitado, mas sua parte energética continua em estado de alerta e defesa. Por isso, antes de se entregar ao sono, é essencial realizar uma higiene espiritual ou uma limpeza energética. Trata-se de um ritual consciente para se desconectar do ruído do mundo e limpar o seu campo pessoal, criando um espaço sagrado para o descanso. Isso não precisa ser um ritual complicado. Pode ser algo tão simples quanto tomar um banho morno com a intenção clara de que a água lave não apenas a sujeira física, mas também toda a energia parada e negativa do dia. Visualize as preocupações e o estresse indo embora pelo ralo. Outra técnica muito poderosa é a escrita terapêutica. Mantenha um caderno ao lado da cama e, antes de dormir, escreva tudo o que está pesando na sua mente. Coloque no papel todas as preocupações, medos, frustrações e tarefas pendentes. O ato de externalizar esses pensamentos tira eles da sua mente, evitando que fiquem se repetindo enquanto você tenta dormir. Depois de escrever, você pode fechar o caderno com a intenção de deixar esses assuntos para o dia seguinte ou até rasgar o papel como um gesto simbólico de liberação. Criar um ambiente energeticamente limpo também é fundamental. Isso pode incluir o uso de aromas relaxantes, como o óleo essencial de lavanda, conhecido por suas propriedades calmantes.
Acender incenso de sálvia branca ou palo santo para purificar o ar do quarto também ajuda a neutralizar energias densas. O objetivo é transformar o seu quarto em um santuário, um lugar que sua mente e seu corpo associem com paz, segurança e relaxamento. Um espaço onde as energias do mundo exterior não entram. Ao fazer essa proteção energética, você garante que o processo de cura noturna não será perturbado por influências externas. Você cria um casulo de paz ao seu redor, um espaço protegido onde sua alma pode finalmente descansar e se regenerar sem interferências. Você prepara o terreno não apenas no nível físico e químico, mas também no nível vibracional. Agora que o corpo, a mente e a energia estão preparados, falta apenas o passo mais importante de todos. Um passo que não é uma técnica, mas uma mudança de atitude mental. O ato de fé, de entregar o seu corpo ao curador interior. Você preparou o ambiente, acalmou a respiração, relaxou o corpo e limpou o campo energético. Agora você está no limiar do sono profundo, mas ainda existe um último guardião a ser enfrentado: a sua própria necessidade de controle. A insônia e a má qualidade do sono, no fundo, são um problema de confiança. É a sua mente consciente, o seu ego, se recusando a soltar as rédeas e se entregar ao desconhecido. Ela teme a perda de controle, o silêncio, o vazio. E essa resistência é a última barreira que separa você da cura. O sono sagrado, o sono verdadeiramente restaurador, não é algo que você faz. É algo que você permite. É um ato de entrega total. É um ato de fé na sabedoria infinita do seu corpo e do seu subconsciente. Você precisa confiar que, quando sair do caminho, uma inteligência muito maior que a sua mente racional vai assumir o controle e fazer exatamente o que precisa ser feito para te curar. Tentar forçar o sono só cria mais tensão e ansiedade, fortalecendo esse guardião do controle. Então, como praticar essa entrega? Tudo começa com uma mudança de intenção. Em vez de deitar pensando "eu preciso dormir", deite-se com a afirmação silenciosa: "eu permito que a cura aconteça". Sinta a diferença. A primeira frase vem da mente controladora e cria pressão. A segunda vem de um lugar de confiança e abre espaço. Você não está mais lutando contra a insônia. Você está convidando a cura a entrar. Você se torna um anfitrião do processo de regeneração e não um obstáculo. Deitado na posição correta, com a respiração já calma, visualize uma luz dourada ou branca preenchendo todo o seu corpo. Imagine essa luz como a própria energia da cura universal. Sinta ela penetrando cada célula, cada tecido, cada órgão. Visualize essa luz reparando o que está danificado, acalmando o que está inflamado e restaurando o que está esgotado. Não tente dirigir o processo. Apenas observe e sinta a energia trabalhando, com a confiança de que ela sabe exatamente para onde ir e o que fazer. Este é o momento de soltar todas as expectativas. Solte a expectativa de adormecer rápido. Solte a expectativa de ter uma noite perfeita de sono. Apenas permaneça em um estado de permissão e confiança. Se a mente começar a divagar, traga-a gentilmente de volta para a sensação da energia de cura ou para o ritmo da sua respiração, sem julgamento. A verdadeira cura acontece no espaço entre os pensamentos, no silêncio da entrega. É quando a resistência cessa que a regeneração começa. Essa entrega é o que os mestres espirituais chamam de submissão do eu inferior ao eu superior. É o ego se curvando diante da alma. É a mente finita confiando na inteligência infinita do universo que opera através de você. Ao praticar esse ato de fé todas as noites, você não apenas melhora o seu sono, mas transforma a sua relação com a vida.
Você aprende a confiar, a soltar o controle e a permitir que a graça atue. E o ciclo dessa cura noturna não se completa quando você adormece, mas no exato instante em que você acorda. A jornada da cura noturna não termina quando o sol nasce. Na verdade, os primeiros momentos do seu despertar são talvez os mais cruciais de todo o processo. O último erro que a maioria das pessoas comete é acordar e imediatamente mergulhar no caos. O som do despertador, a luz do celular, a avalanche de notificações e a lista mental de tarefas pendentes. Esse choque abrupto destrói o estado de paz e regeneração que o seu corpo trabalhou tanto para construir durante a noite. É como construir um castelo de areia e deixar uma onda gigante destruí-lo em um segundo. O segredo final do conhecimento de Thoth é selar o trabalho de cura com intenção consciente no momento em que a consciência retorna. O despertar não deve ser uma transição brusca do sono para a vigília, mas uma ponte suave, um momento de reconhecimento, integração e presença, ainda antes de abrir os olhos. Nos primeiros segundos em que você percebe que está acordando, pause. Resista à vontade de se mover, de pensar na agenda do dia ou de pegar o celular. Apenas permaneça imóvel. Nesse estado liminar entre o sonho e a realidade, sua mente está extremamente receptiva. É o momento perfeito para ancorar a cura que aconteceu. Leve sua atenção para dentro do corpo. Sinta a energia renovada, a calma, a vitalidade. Perceba como seu corpo se sente diferente de quando você foi dormir. Pode ser uma sensação sutil, mas ela está ali. É a prova física do trabalho de reparo que aconteceu enquanto você dormia. Reconheça isso e sinta gratidão por esse processo. Coloque uma mão sobre o coração e, em silêncio, agradeça. Agradeça ao seu corpo pela incrível capacidade de se curar. Agradeça à inteligência universal por guiar esse processo. A gratidão é uma das vibrações mais elevadas e, ao começar o dia com ela, você eleva instantaneamente a sua frequência energética. Em seguida, defina uma intenção simples, porém poderosa, para o seu dia. Pode ser algo como: hoje eu escolho carregar essa paz e essa energia de cura comigo em tudo o que eu fizer. Esses poucos segundos, que não custam nada e exigem esforço mínimo, criam uma ponte energética entre o seu estado sagrado de sono e a sua vida desperta. Se você chegou até aqui, é porque já não é a mesma pessoa que começou este vídeo. Você despertou para um conhecimento capaz de transformar a sua vida. Para me mostrar que você completou essa jornada, deixe a seguinte frase nos comentários: meu sono é a minha cura. A sua presença até o final já é uma enorme ajuda para o canal. E se você sentiu que este conteúdo te trouxe valor, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E se quiser apoiar diretamente nossa missão de espalhar mais conhecimento como este, existe uma opção no primeiro comentário fixado. Qualquer ajuda que você puder oferecer é muito importante para mim e para o crescimento do canal, permitindo que continuemos produzindo conteúdo e alcançando mais pessoas. Mas não saia ainda. Preparei um vídeo especial para você dar o próximo passo nessa jornada. Ele aprofunda ainda mais tudo o que falamos aqui e mostra como aplicar isso de forma prática. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e nos encontramos lá.